Você já ouviu falar de uma história cheia de amor, amizade e fé que mudou o destino de uma família inteira? Imagine uma mulher que, mesmo podendo escolher o caminho mais fácil para a sua vida, decidiu seguir seu coração e confiar em Deus. Essa é a história de Ruth, uma mulher corajosa que enfrentou tempos difíceis, mas nunca desistiu. Ela perdeu quase tudo, mas encontrou um novo começo de uma maneira surpreendente. O que será que aconteceu com ela? Como Deus transformou sua vida? Prepare-se para uma aventura emocionante, cheia de lições lindas e inspiradoras. Fique até o final do vídeo, porque essa história tem uma lição incrível. E se você ama aprender sobre a Bíblia e ouvir histórias incríveis e emocionantes como essa, já se inscreva aqui no canal A Bíblia Ensina. Aqui, você vai encontrar muitas aventuras que mostram como Deus nos protege e sempre cuida de nós. E passando para lembrar para vocês que o canal A Bíblia Ensina está também no Instagram. Já corre lá e segue a gente para ter acesso a conteúdos incríveis. Vamos deixar o link aqui na descrição. Havia uma bela e grande família que morava em Belém, uma cidade de Israel. O pai da família se chamava Elimeleque, a mãe se chamava Noemi e eles tinham 2 filhos. Mas um dia, houve uma grande fome na terra, e eles precisaram se mudar para um país distante chamado Moabe, onde esperavam encontrar comida e um novo começo para eles. Mesmo tendo mudado para outro país, a família de Elimeleque e Noemi nunca se esqueceram de seu Deus. Um dia, uma coisa muito triste aconteceu com aquela família. Elimeleque, um dia, infelizmente faleceu. Com o tempo, os filhos de Noemi cresceram e se casaram com 2 moças moabitas, chamadas Ruth e Orfa. E depois de alguns anos, os 2 filhos de Noemi também morreram. Agora, Noemi, Ruth e Orfa estavam sozinhas e sem ninguém para cuidar delas. Noemi ficou muito triste e decidiu voltar para Belém, sua terra natal. Antes de partir, ela disse para suas noras: Minhas queridas, voltem para as casas de suas famílias. Eu não tenho mais filhos para lhes dar. Que Deus cuide de vocês. Orfa ficou triste, mas decidiu voltar para sua casa. Mas Ruth segurou firme a mão de Noemi e disse algo muito especial. Não me peça para ir embora. Para onde você for, eu irei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Que escolha corajosa! Ruth decidiu ficar ao lado de Noemi e segui-la para uma terra onde nunca havia estado antes. Mas o que aconteceria com elas em Belém? Ruth e Noemi começaram uma longa viagem de volta para Belém. Elas andaram por muitas colinas e vales, enfrentando o calor do dia e o frio da noite. Noemi estava muito triste, pois havia perdido seu marido e seus filhos. E quando chegou em Belém, as pessoas da cidade a reconheceram e disseram: Noemi, é você? Mas Noemi respondeu para eles: Não me chamem de Noemi, que significa agradável. Me chamem de Mara, que significa amarga, pois Deus permitiu que eu passasse por muita tristeza. Mesmo diante da dor, Noemi não estava sozinha. Ruth estava com ela, pronta para ajudá-la e cuidar dela. Mas havia um problema. Elas não tinham comida. Ruth sabia que precisava encontrar uma maneira de conseguir alimento, então tomou uma decisão corajosa. Noemi, vou sair para os campos e recolher espigas de trigo que sobrarem após a colheita. Naquele tempo, os agricultores deixavam algumas espigas para que os mais pobres pudessem recolhê-las. E assim, Ruth partiu para trabalhar nos campos. Mas ela nem imaginava que estava prestes a encontrar alguém muito especial. Ruth começou a recolher as espigas de trigo no campo, trabalhando debaixo do sol quente. Ela pegava cada grão com muito esforço, pois sabia que aquela comida seria essencial para ela e Noemi. Mas algo especial estava para acontecer. O dono daquele campo era um homem chamado Boaz, um parente de Noemi. Ele era um homem justo e bondoso, conhecido por ajudar os necessitados. Quando Boaz chegou ao campo e viu Ruth trabalhando, perguntou aos trabalhadores: Quem é aquela jovem que está colhendo espigas? Os trabalhadores responderam: Ela é Ruth, a moabita que veio com Noemi. Desde cedo, ela está aqui trabalhando sem descanso. Boaz ficou impressionado com a dedicação de Ruth e se aproximou dela. Com um sorriso, ele disse: Minha filha, não vá colher em outro campo. Fique aqui com as minhas servas e beba água sempre que precisar. Eu já avisei meus empregados para não incomodá-la.
Ruth ficou surpresa com tanta bondade e, com respeito, perguntou: Senhor, por que está sendo tão bom comigo, se sou uma estrangeira? Boaz respondeu: Eu ouvi falar sobre tudo o que você fez por Noemi. Você deixou sua terra e sua família para cuidar dela. Que Deus lhe recompense por sua bondade. Ruth ficou muito feliz e agradeceu. Na hora do almoço, Boaz a convidou para comer com seus trabalhadores. Ele até mandou que deixassem mais espigas para ela recolher com facilidade. Ao final do dia, Ruth voltou para casa carregando muitos grãos e contou tudo para Noemi, que ficou admirada e disse: Esse homem é nosso parente, um parente resgatador. Deus está cuidando de nós. Mas essa história ainda estava longe de acabar. Algo muito especial estava para acontecer. Noemi percebeu que Boaz era um bom homem e que poderia ser um grande companheiro para Ruth. Então, com carinho e sabedoria, ela disse à sua nora: Minha filha, eu quero que você tenha uma vida segura e feliz. Boaz é nosso parente resgatador, alguém que pode nos proteger. Você deve ir até ele esta noite e seguir minhas instruções. Naquela época, existia uma tradição. Quando uma mulher ficava viúva, um parente próximo do marido poderia casar-se com ela para garantir sua segurança e continuidade da família. Noemi explicou que Boaz estaria separando o trigo naquela noite e que depois de terminar o trabalho e descansar, Ruth deveria ir até ele. Então, Ruth, obediente como sempre, fez exatamente como Noemi mandou. Quando a noite chegou e Boaz deitou-se para descansar, Ruth se aproximou com respeito e deitou-se aos pés dele, como um sinal de humildade e pedido de proteção. No meio da noite, Boaz acordou e percebeu que alguém estava ali. Quem está aí? Perguntou ele. Sou eu, a Ruth. Respondeu ela. O Senhor é nosso parente resgatador. Proteja-me, como manda a lei do nosso povo. Boaz ficou muito feliz ao ver a fidelidade e o coração puro de Ruth. Ele disse: E o Senhor a abençoe, minha filha. Você poderia ter procurado qualquer jovem, mas escolheu fazer o que é certo. Não se preocupe, eu farei tudo o que for necessário para ajudá-la. Mas havia um detalhe importante. Antes de poder casar-se com Ruth, Boaz precisava resolver uma questão com outro parente que tinha o direito de resgatá-la primeiro. O que será que iria acontecer? Boaz queria muito casar-se com Ruth, mas ele sabia que precisava seguir as regras do seu povo. Então, na manhã seguinte, ele foi até os anciãos da cidade e chamou o outro parente que tinha o direito de resgatar Ruth antes dele. Com todos reunidos, Boaz explicou: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo as terras de seu falecido marido. Como você é o parente mais próximo, tem o direito de comprá-las primeiro. O homem respondeu. Sim, eu quero comprar essas terras. Mas então Boaz acrescentou: Se você comprar as terras, também precisará casar-se com Ruth, a viúva de Malom, para que o nome da família continue. O homem pensou um pouco e disse: Nesse caso, eu não posso fazer isso. Isso poderia atrapalhar minha própria herança. Pode ficar com esse direito. Então, como era costume na época, o homem tirou sua sandália e entregou a Boaz como sinal de que estava abrindo mão do direito de resgatar Ruth. Diante de todos, Boaz declarou: Hoje vocês são testemunhas de que comprei tudo o que pertencia a Elimeleque, Malom e Quilion, e que tomo Ruth como minha esposa. Todos que estavam ali ficaram felizes e abençoaram Boaz e Ruth. Pouco tempo depois, Boaz e Ruth se casaram, e Deus os abençoou com um filho chamado Obed. Mas essa história não termina aqui. Obed cresceu e teve um filho chamado Jessé, que depois teve um filho chamado Davi, sim, o mesmo rei Davi. E muitos anos depois, da família de Davi, nasceu Jesus, o Salvador do mundo. A fidelidade e o amor de Ruth a levaram a fazer parte da linhagem do próprio Filho de Deus. A história de Ruth nos ensina muitas coisas preciosas. Primeiro, vemos como Ruth foi uma mulher fiel, que escolheu amar e cuidar de sua sogra Noemi, mesmo quando tudo parecia difícil. Ela não pensou apenas em si mesma, mas confiou em Deus e seguiu em frente com coragem. Também aprendemos com Boaz, que foi um homem generoso e bondoso. Ele mostrou que devemos sempre agir com justiça e ajudar aqueles que precisam.
E o mais lindo dessa história é ver como Deus cuidou de Ruth e Noemi o tempo todo. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele já tinha um plano maravilhoso para a vida delas. Ruth poderia ter voltado para sua terra e seguido outro caminho, mas escolheu confiar no Deus verdadeiro. E por causa dessa escolha, ela se tornou parte da família de Jesus. Isso nos ensina que quando seguimos a Deus de todo o coração, Ele nos guia para um futuro cheio de bênçãos. Então, sempre confie em Deus, seja bondoso com os outros e nunca desista, porque Ele tem planos lindos para cada um de nós. E agora, quero saber, qual foi a parte da história que vocês mais gostaram? E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Assim, mais crianças podem aprender as histórias maravilhosas da Bíblia. E olha, já tem outro vídeo aparecendo na tela para vocês assistirem agora mesmo. Que tal? Até a próxima e que Deus abençoe cada um de vocês.